A questão vai ser agora, para pensar nessa estrutura profunda dos juízos, pensar como essa matéria sensível é organizada naquilo que Kant chama de categorias, né, ou conceitos puros do entendimento. Muito bem. No que diz respeito a esse nível 2, tá, a discussão kantiana sobre os conceitos puros do entendimento ou categorias, nós podemos dizer que o estudo kantiano se divide em dois momentos. Num primeiro momento, vai haver uma tentativa de explicação kantiana a como se dá a adequação à forma lógica dos juízos, naquilo que nós chamamos de lógica geral. E num segundo momento, como a síntese do material sensível se dá em objetos espaço-temporais. E essa é chamada a lógica transcendental. Muito bem. Vejamos o seguinte. Cito o professor Miralha, tá? Stricto sensu, a peculiar alternativa fundacional de Kant, como nós vimos, é um autor fundacionalista, se completará na dialética transcendental, a saber, né, quando Kant vai tentar tratar dos paralogismos da razão, né, quando a razão desconsidera essa necessidade de nós juntarmos intuições e conceitos, aquilo que se estabelece por enlace na estrutura dos juízos, Kant completará na dialética transcendental ao pôr os juízos com matéria sensível numa ordem inferencial de acordo com as ideias da razão. Seja como for, as condições da percepção ficam delineadas na analítica dos princípios. E eu completo, né, aquela que no final possui um apêndice que chama-se refutação ao idealismo. Fecha a minha observação. Isto é, dentro do cenário fenomenológico de coisas que se relacionam no espaço e no tempo. Afirmar isso é, entre outras coisas, afirmar que o sujeito cognitivo, ao exercer suas capacidades de conhecimento, se situa no mesmo cenário, que ele pode se reconhecer como origem empírica, percebendo objetos distintos dele. Não se esqueça que a gente está tratando aqui de tentar mostrar, na perspectiva de Kant, como nós temos acesso aos objetos do mundo exterior. Sigo. Aparentemente, Kant pensou que a apresentação feita na primeira edição da Crítica da Razão Pura seria suficiente para o leitor atento concluir essa distinção. De fato, nas seções dos paralogismos da razão pura, Kant, no chamado paralogismo da idealidade, previne a conclusão inadvertida, fruto de ilusões da razão, de que a exterioridade é uma idealidade. O que Kant está querendo dizer? Olha, nós não podemos pensar que aquilo que é exterior a nós é uma idealidade. Talvez nós possamos dizer que o nosso modo de conhecimento dessas coisas que vêm de fora, entre aspas, possui suas características e corresponde a um determinado modo de apreensão dessas experiências que nós trazemos de coisas que não fazem parte de nós como sujeitos de conhecimento. No entanto, né, apesar dessa observação, já que Kant diz que nós podemos conhecê-los como fenômenos e não númenos, né, como fenômenos e não como coisas em si, né, já que nós não estamos tratando mais de conhecer as suas essências, mas assim como do modo como nós as recebemos e podemos sintetizar algo que se transformará em nós em conhecimento, ao fazer isso, Kant também quer nos prevenir, né, de cometermos erros, né, tanto, por um lado, de negarmos essa possibilidade de acesso do mundo exterior, como de outro, ficarmos presos nessa cápsula representada pelo eu pensante, assim como na filosofia de René Descartes. Tá? Então, na segunda edição, sigo a leitura, talvez por esse tema não aparecer com a contundência devida,
é retomado o caráter de uma pretendida prova por parte do filósofo. Quer dizer, refutar aqueles que acham que o nosso conhecimento do mundo exterior não é possível. Tá? E também, com isso, refutando certa acusação de idealismo que Kant havia recebido. Agora, não é feita somente a advertência para evitar os excessos da razão pura. Estabelece-se uma refutação. Qual refutação? A refutação do idealismo. Tá? Então, vejam, já há uma tentativa explícita em Kant de tentar mostrar, né, ou tentar preencher aquela lacuna que Descartes não havia preenchido. Ok? Muito bem. Bom, como vocês já estão acostumados, né, a notar, o debate filosófico requer que nós tenhamos uma grande concentração num determinado autor que está querendo resolver problemas da tradição ou de algo que provavelmente já o tenha antecedido como problema. Tá? E quando nós estamos acostumados com aquele autor, com aquela solução, alguém vem e diz que as coisas não são feitas desse modo, de maneira satisfatória. Tá? Vamos dar um salto agora, né? Vamos sair lá do século XVIII e XIX, né? Onde há a repercussão do pensamento kantiano, e vamos para o século XX. No século XX, há um autor no século XX muito importante para a teoria do conhecimento, mas também muito, ou talvez mais importante, para os estudos na filosofia prática ou na ética, que chama-se George Edward Moore, um filósofo britânico muito influente, sobretudo no início do século XX, né, com repercussão bastante grande a partir de textos que produziu na área de teoria do conhecimento e também, como eu disse para vocês, na área de ética, e que se considera talvez o pai daquilo que nós conhecemos hoje como filosofia analítica. Né? O Moore, esse autor importante, que tem debates com outros autores da filosofia analítica muito importantes no século XX, como Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein. Inclusive, Moore é a pessoa que dá o nome da obra mais importante de Wittgenstein. Desculpem, não vou dizer da obra mais importante, vou dizer da obra publicada em vida pelo Wittgenstein, e muito importante, chamada Tratados Lógico-Filosóficos. O Moore encontra um obscurantismo, ou admite haver um obscurantismo na corrente filosófica que remonta a Kant. Para o Moore, o objetivo da filosofia, diferentemente dos seus antecessores, é realizar análise conceitual. Fazer análise conceitual. Quer dizer, já se inicia na perspectiva do Moore um modo de fazer filosofia que nos diz o seguinte, né? E isso é radicalizado por Wittgenstein depois. Se nós olharmos ou realizarmos uma análise, um olhar atento aos nossos conceitos utilizados em filosofia, nós poderemos chegar à conclusão que muitos dos problemas filosóficos que nós julgamos serem procedentes e importantes perdem importância na medida em que podem ser revelados como mau uso da nossa linguagem. Tá? Isso é radicalizado por Wittgenstein depois, né? Mas o Moore é que planta essa semente. Tá? A análise lógica, linguística, né, das nossas proposições nas diferentes áreas da pesquisa filosófica pode nos revelar, com essa análise, que nós temos problemas filosóficos, abre aspas, né, problemas filosóficos, fecha aspas, que podem ser solvidos mediante uma correta análise. Em relação ao nosso problema central aqui,
que é a prova do mundo exterior. Tá? O que o Moore gostaria ou quis fazer? Moore quis encontrar a estrutura fundamental do real, entre aspas, real, e do sujeito epistêmico. E o mecanismo que Moore utiliza para tal fim é pautar-se pela linguagem do senso comum. Quer dizer, não é pensarmos uma linguagem anterior ao senso comum, né, e deixarmos de lado, né, em segunda opção, deixarmos a nossa linguagem do senso comum como alguma coisa sempre ruim. O que o Moore vai tentar fazer é um caminho diferente. Mostrar que a análise que se pauta na linguagem do senso comum pode nos ajudar a revelar a estrutura fundamental do real e do sujeito epistêmico. Tá? Muito bem. Para Moore, o Kant, que nós acabamos de tratar, erra de duas maneiras. Em primeiro lugar, por propor uma teoria que admite ou vem a admitir uma forma forte de subjetivismo. Uma das críticas que Kant recebe é de não conseguir mostrar de modo satisfatório como os sujeitos de conhecimento interagem entre si e produzem conhecimento, né? Os juízos que Kant analisa são analisados a partir da perspectiva do sujeito de conhecimento, e por isso essa crítica de subjetivismo. E também Moore acha que Kant acaba com essa investigação também embaraçado por ambiguidades conceituais. Kant acabaria se enredando, né, no modo como tratou dos conceitos, na medida em que propôs uma análise insatisfatória, né, e inadequada para uma prova, ou para estabelecer uma prova correta das nossas coisas do mundo exterior. Quando nós falamos de, por exemplo, né, coisas exteriores a nós, quando nós falamos disso, nós temos que ter um cuidado, né, de não confundir discursos que misturam metafísica com física. Né? Para Moore, o Kant omite, em primeiro lugar, uma distinção que Kant não nota que é necessária. Vejam, ele está tratando de análise, né? Por isso Moore é tão perspicaz, né? Kant acaba caindo numa ambiguidade conceitual porque não faz alguns desenlaces que nós deveríamos fazer com uma análise adequada. Então, Kant omite, né, apresentar uma distinção entre coisas que são apresentadas no espaço e coisas que são dadas no espaço. Por exemplo, né, eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. Cito o professor Miralha. Podemos ter coisas apresentadas no espaço e que não são dadas no espaço e vice-versa. Exemplos de coisas apresentadas no espaço. Observe por algum tempo, sem desviar o olhar, uma lâmpada elétrica acesa. Depois olhe para uma superfície branca. Aparecerá no seu campo visual uma mancha como se ela estivesse naquele espaço. A coisa se deslocado de lugar. Se observar coisas coloridas bem iluminadas, terá como efeito manchas com o negativo da cor original. A visão dupla seria um outro exemplo. Aproxime o dedo indicador do rosto e observe. Sem desviar o olhar, verá que os objetos do fundo parecerão ou aparecerão duplicados. Temos, portanto, exemplo de coisas percebidas, mas que não são dadas realmente no espaço. Por outro lado, coisas materiais, como canetas e árvores, são dadas no espaço, sem que suas existências dependam de qualquer percepção. Ok? Então, a nossa compreensão dos conceitos relativos a objetos dessa natureza encerra
em Kant, né, um compromisso ontológico, coisa que o Moore não gostaria que ocorresse, né, e está tentando mostrar como a análise pode nos ajudar a evitar esse tipo de problema ou ambiguidade. Tá? Muito bem. Bom, o Moore trata dessa defesa do senso comum em dois trabalhos, tá? Em dois trabalhos diferentes. Uma defesa do senso comum e uma prova do mundo exterior. Dois artigos seus que ele apresenta e que deram muito o que falar, né? Conta a lenda, na verdade, né, conta a lenda que o Moore chegou durante a sua plateia e disse que ia fazer duas coisas, né, refutar o ceticismo e também refutar uma forma de idealismo, né? E ele disse que ia provar a existência das coisas exteriores. E como ele faz isso? Ele vai lá, levanta uma mão e diz, eis uma mão. E levanta a outra mão e diz, eis a outra mão. Isso ele toma como premissa. Tá? E como conclusão ele diz, temos duas mãos. E se essa proposição é verdadeira, né, então existem coisas fora de mim, minhas mãos. Tá? Fora de mim, quando eu digo, não é fora do meu corpo, né, é fora da minha mente. Certo? Porque nós estamos rejeitando, ou tentando rejeitar, aquela forma de subjetivismo de Kant. Tem uma mão, tem outra mão. Logo, tenho duas mãos. E ainda, então, posso dizer que existe alguma coisa, que é uma mão, né? E eu tenho duas dessas coisas, tenho duas mãos. A inspiração, portanto, né, é dizer para Moore que há verdades empíricas, como eu tenho duas mãos, que podemos conhecer com certeza. Entre outras, somos seres humanos, a Terra existe há milhões de anos, etc. Moore dizia que isso é uma forma de evidência. Né? Eu poder mostrar para vocês a minha mão é uma forma de evidência. E isso implica um mundo independente da nossa mente, portanto. Né? E por isso elas refutam o ceticismo. Né? Elas refutam o ceticismo na medida que nós tentamos garantir que há uma possibilidade de conhecimento das coisas do mundo exterior, auxiliada, como eu disse antes, né, ou pautada sempre utilizando Moore da linguagem do senso comum. Tá? Então vejam. Muito bem. Isso pareceria resolver, né, num primeiro momento, pareceria resolver aquela hipótese lá do Descartes e do gênio maligno. Por quê? Na verdade, nós agora temos como provar que existem duas mãos, né, mostrando para as pessoas, né, e não cairmos nesse ceticismo geral, né, que diz que pode haver, né, por hipótese, um gênio maligno que me acredite, faça acreditar, na verdade, que eu estou vendo uma mão, quando na verdade não tem nada aqui. E vocês sabem que muitas outras provas foram construídas na filosofia depois de Descartes, com esse estímulo, né, proporcionado por essa hipótese levantada pelo filósofo francês. Ok? Muito bem. Então, segundo Moore, né, quem compreende corretamente o significado das palavras não precisa se perguntar sobre a existência do mundo exterior. Né? A pergunta pela existência do mundo exterior é uma má compreensão do uso correto das palavras. Só quem não compreende corretamente o uso das palavras pergunta-se sobre a possibilidade do mundo exterior. Essa discussão, pessoal, é retomada fortemente por Wittgenstein no último manuscrito que ele produziu antes de falecer, tá? Que hoje é reunido sob o título de Da Certeza ou Sobre a Certeza. Né? Wittgenstein diz que nós temos certeza desses truísmos, mas deles não podemos ter conhecimento. Então vejam, né? Eu estou mostrando uma perspectiva para vocês aqui de Moore, estou dizendo o que o Moore diz sobre
a compreensão, o significado das palavras, né? E como isso, de alguma maneira, nos faria rejeitar uma preocupação filosófica sobre a existência do mundo exterior, mas o cético pode não aceitar, dizer, olha, Moore, né? Isso que ocorreu, né? O que adianta você me mostrar a sua mão, mostrar a outra mão? É justamente isso que eu estou dizendo para você. Você pode estar enganado, né, ao pensar que essa é uma mão e que essa é outra mão. Agora, acerta Moore, não há dúvida, né, em tentar mostrar que a análise lógica da nossa linguagem do senso comum é o importante nesse caso para nós compreendermos a importância desses truísmos, como eu tenho duas mãos, a Terra existe há milhões de anos, eu sou um ser humano, etc. Tá? Wittgenstein, por exemplo, né, diz que nós teremos, né, ou temos certeza desses truísmos, mas não temos conhecimento. Então, na verdade, e claro, não é meu objetivo aqui estender com vocês, nesse momento, né, essa leitura do Wittgenstein sobre aquilo que Moore chama atenção na prova do mundo exterior, numa defesa prova do mundo exterior e uma defesa do senso comum. Na verdade, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, nesse momento, com essa observação, é que o Moore atira, parece, no lugar certo, mas ainda assim deixa o flanco aberto ao ceticismo. Tá? E o que Wittgenstein vai tentar fazer, só para não ficar essa colocação aqui que eu acabei de fazer sem uma resposta, eu não vou mostrar o conteúdo dessa discussão, mas eu posso falar para vocês da consequência do debate, que é o Wittgenstein dizer que esses tipos de truísmos vão funcionar como as dobradiças de uma porta, né? Elas são essenciais, esses truísmos são essenciais, né, para garantir o nosso fluxo de conhecimento, muito embora essas proposições não sejam propriamente objeto de conhecimento. Elas funcionam como dobradiças de uma porta. Essas dobradiças podem mudar de lugar. E aí elas permitem que as portas se abram. Agora, se nós não tivermos essas dobradiças, na verdade, a porta cai. Então, se o cético não é rejeitado, né, não é corretamente refutado, melhor dizendo, pela proposta do Moore, ele parece poder ser refutado na leitura do Wittgenstein, porque nós não podemos duvidar, segundo Wittgenstein, dos próprios fundamentos da nossa linguagem, dessas proposições básicas. Se nós duvidarmos, por exemplo, que eu tenho duas mãos, que a Terra existe há milhões de anos, ou coisas que parecem triviais no nosso dia a dia, que as pessoas comuns não se perguntam, né? Filósofos se perguntam, quer dizer, no ambiente da filosofia, se nós nos perguntarmos sobre elas, nós vamos serrar o galho no qual nós estamos sentados. Isso que vai dizer Wittgenstein, né? Se nós duvidarmos dessas proposições fundamentais, nós serramos o galho no qual nós estamos sentados. Moore não rejeita corretamente o ceticismo, mas aponta um bom caminho. Isso eu continuo mantendo. Posteriormente, Wittgenstein o fará. Muito bem. Então vejam, né, a perspectiva de Moore, né, essa tentativa de fazer uma prova do mundo exterior, né, que eu tratei com vocês aqui, dado o nosso tempo, né, com uma brevidade acentuada, né, mas eu posso agora, depois da nossa próxima aula ao vivo, se for de interesse de vocês, estender um pouco mais essa exposição que eu fiz aqui agora. É uma tentativa que também tem uma solução que não atinge o ponto, né, que o Moore gostaria que tivesse atingido. Tá? E eu só lembrei para vocês que o Wittgenstein, nos seus últimos escritos, né, vai dizer que o Moore levantou uma questão muito importante, mas cuja solução não é atingida por Moore. Tá? Moore pensa que essas proposições básicas
né? São esses truísmos, são portadores podem ser considerados conhecimento, né? Então, nós poderíamos, consequentemente, ter conhecimento por meio deles no mundo exterior. Wittgenstein diz que eles não são objetos de conhecimento, que eles são uma espécie de certeza objetiva. E essa certeza objetiva é que nos permite levantarmos a possibilidade de conhecimento de outras proposições que não essas, né? E é uma refutação do ceticismo, então, em Wittgenstein, na medida em que o cético vai serrar o galho no qual ele está sentado, ou vai parar de usar dobradiças em portas, e todas as portas vão cair por aí, nós não vamos ter mais porta nenhuma, né? Usando uma metáfora que o próprio Wittgenstein utiliza. Ok, mudando o registro. Vamos falar agora de um autor do século XX, né, que é vivo, chamado Hilary Putnam, que é um lógico, na verdade tem muito conhecimento de lógica, de matemática, né, assim como tem vários conhecimentos na ciência da computação. Tá? O Putnam também tem uma tentativa de solução para esse problema, o problema de nos apropriarmos naquilo que a gente chama da realidade do mundo exterior. Tá? O Hilary Putnam cria um experimento mental que acabou contribuindo para os autores daquele filme Matrix, que se algum de vocês não viu, eu recomendo que vocês vejam. Um experimento mental, né, que o Matrix se utiliza. Vocês devem se lembrar um pouco do Matrix, né? Grosso modo, o que acontece? Na verdade, a nossa realidade aqui vivida, né, no Matrix, no filme, não é a realidade mesmo, né? Porque, na verdade, nós estamos, nesse momento, né, lá num monte... Nós somos uma plantação de seres humanos que dão energia para as máquinas, e nós estamos lá pelados, né, num casulo cheio de uma gosma rosa, ligados por fiozinhos, dando calor às máquinas. E não sei até hoje exatamente por que as máquinas quiseram fazer isso, né, mas enquanto nós trabalhamos para elas, elas nos iludem, né, com falsas sensações. Nós pensamos que estamos comendo um bife, tomando um sorvete, passeando na rua, olhando a paisagem, quando na verdade nós não estamos fazendo nada disso, né? Nós estamos lá dormindo, enfiados numa gosma rosa, pelados, né? Socados dentro de um casulo. Tá? Bom, o Putnam, num livro chamado Reason, Truth and History, né? Razão, Verdade e História, que não é propriamente um livro técnico, filosófico, mas sim um livro de ideias que o Putnam escreveu, Putnam vai tentar dar conta de uma série de dicotomias. Tá? Por exemplo, objetivo, subjetivo, verdade por correspondência, verdade fabricada, etc. Vários desses polos de dicotomias conhecidas para nós na filosofia. E Putnam vai tentar uma alternativa teórica para escapar dessas dicotomias, né? E com isso, segundo ele, evitando formas de absolutismo, mas também ao mesmo tempo, com as suas posições, tentando não cair em nenhuma forma de relativismo, nem com explicações absolutas, nem com explicações que caem no relativismo onde tudo vale. E esse experimento que eu acabei de falar para vocês, né, que é o experimento que envolve o pano de fundo da história do Matrix, é chamado experimento BV, né? Ele chama A Brain in a Vat. Seria um cérebro numa cuba. Né? E esse cérebro numa cuba é colocado por um cientista, bota um monte de fiozinhos no cérebro e fica mandando sensações para lá, né? Informações via computador. E a gente vai tendo essa impressão que nós estamos tendo contato com a realidade do mundo exterior, e quando na verdade nada disso ocorre. Tá? Nós somos só um cérebro mergulhado numa cuba, ou no exemplo do Matrix, estamos lá peladões, deitados
num casulo cheio de gosma rosa, alimentando energeticamente um mundo controlado pelas máquinas. Tá? Então, o cérebro na cuba vai ter impressões sobre a realidade, tá? Que serão resultado da interação dos nossos corpos com o mundo por meio de aspectos sensitivos, né? Essas impressões da realidade, né? Mas que são produzidas, na verdade, por um experimento de um cientista doido. Eu sempre me perguntei por que esse cientista doido também não tem o cérebro numa cuba, né? Então, vejam que a gente pode ir aumentando essa discussão em várias etapas e vários mundos, né? E poderíamos, inclusive, reescrever as histórias da Matrix. Enfim, isso é só uma elucubração. Muito bem. Na verdade, nós não temos nenhuma impressão, né? Estamos com o nosso cérebro lá mergulhado numa cuba. Bom, aí o Putnam faz a seguinte pergunta: podemos saber que não somos um cérebro numa cuba? Nós podemos saber que não somos um cérebro numa cuba? E o Putnam vai responder: podemos. Sim, podemos. E com isso a gente está de novo aqui, né, diante de uma nova tentativa de provar a realidade do mundo exterior. Que argumento o Putnam vai utilizar? Primeiro, considerem um conjunto R de representações contidas no cérebro que está na cuba. R maiúsculo é o conjunto das representações que aquele cérebro que está mergulhado lá na cuba possui. Então, se R são simulações com um computador, se eu estou com um computador naquele cérebro lá, mandando informações para aquele cérebro, e falsas, né, enquanto representação do real, que a gente já sabe, né? Então, a imagem de um cérebro numa cuba será um simulacro. Quer dizer, nós não poderíamos formar essa imagem se nós estamos, de fato, ou se nós somos, de fato, esse cérebro numa cuba. Não é? Nós não poderíamos formar essa imagem se nós somos esse cérebro. Por quê? Porque isso seria também uma informação recebida por um computador. É como eu dizia para vocês, que nem a ideia da Matrix, né? Mesma coisa que a Matrix. A Matrix diz que nós alimentamos as máquinas. E que nós poderíamos de novo pensar que as máquinas estão dentro de uma outra realidade que não é a realidade, e assim nós vamos aumentando o problema. Então, de novo, o argumento de Putnam para dizer que nós podemos saber que nós não somos cérebros numa cuba é o seguinte: se R é o conjunto das representações de um cérebro numa cuba são simulações de computador e, portanto, são falsas enquanto representação do real, então a imagem de um cérebro numa cuba é um simulacro. E, com isso, né, afirmar sua verdade resultaria numa contradição. Quer dizer, aceitarmos que nós somos cérebros numa cuba seria uma contradição. E, portanto, a conclusão do Putnam é que é sempre falso que sejamos cérebros numa cuba. Essa é uma tentativa de resposta para o problema. Como tema de vocês de casa, procurem informar-se acerca do Putnam. Eu vou escrever aqui para vocês. Putnam. Leiam sobre cérebros em uma cuba. Hilary Putnam. Leiam sobre cérebros numa cuba e também procurem saber quais são as principais críticas que o Putnam recebeu a esse sentido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Nos encontraremos em breve, tanto ao vivo quanto na segunda aula. Leiam o material que eu vou mandar para vocês e se entusiasmem a saber mais
sobre essas ideias que nós temos a possibilidade de ver aqui na aula, mas que vocês têm o compromisso de aprofundar na casa de vocês. Uma boa semana de trabalho a todos e a todas, um grande abraço, bom encontrar vocês de novo. Tchau.